Capítulo 24, Tengo. Qual é o sentido de existir outro mundo? Na quinta-feira choveu durante a manhã. As gotas não caíam com muita força, mas tinha uma natureza assustadoramente obstinada. Chovia ininterruptamente desde o meio-dia do dia anterior. Quando finalmente parecia dar uma trégua, a chuva recomeçava e voltava a ganhar força. Apesar de ser a segunda quinzena de julho, não havia indícios de que a estação das chuvas estava para terminar. O céu ficava escuro, como se uma tampa o cobrisse, e o mundo se tornava saturado de umidade. Pouco antes do meio-dia, Tengo vestiu sua capa de chuva e o boné e saiu para fazer compras perto de casa. Notou em sua caixa de correspondência um envelope grande e pardo com um enchimento de proteção. Não tinha carimbo, selo, endereço do destinatário e tampouco o nome do remetente. A única coisa escrita, bem no centro do envelope, a caneta com letras pequenas e traço firme, era seu nome. A caligrafia lembrava traços riscados com pregos sobre argila seca. Um tipo de letra que poderia perfeitamente ser de Fukaeri. Dentro do envelope havia uma fita cassete TDK de 60 minutos, dessas encontradas facilmente no comércio. Não havia carta ou bilhete. A fita estava sem a capa e não havia nenhuma etiqueta colada nela. Após alguns instantes de hesitação, Tengo achou melhor desistir das compras e voltar ao apartamento para ouvir a fita. Ergueu a fita cassete contra a luz e a chacoalhou. Apesar de todo esse ar de mistério, a fita era comum, dessas produzidas em série. Não parecia que explodiria ao ser acionada. Tengo tirou a capa de chuva e colocou o toca-fita sobre a mesa da cozinha. Em seguida, colocou a fita no aparelho e pegou um bloco e uma caneta caso tivesse de anotar algo. Após dar uma olhada ao redor e constatar que não havia ninguém, apertou a tecla play. No começo, não havia som, e durante um tempo continuou assim. Quando Tengo começava a suspeitar de que a fita estava vazia, de repente escutou o barulho de algo pesado sendo arrastado. Parecia o barulho de alguém empurrando uma cadeira. Em seguida, ouviu algo semelhante a uma tosse para limpar a garganta. E, de uma hora para outra, Fukaeri começou a falar. Tengo, disse ela, como se testasse a voz. Até onde Tengo lembrava, era a primeira vez que Fukaeri o chamava pelo nome. Em seguida, Fukaeri deu novamente uma leve tossida. Parecia estar um pouco tensa. Gostaria de escrever uma carta, mas como não sou boa nisso, resolvi gravar esta fita. Assim posso falar mais à vontade do que por telefone. Por telefone, alguém pode estar ouvindo. Espera um pouco, vou tomar um gole d'água. Tengo escutou que provavelmente seria o som de ela pegar o copo, tomar um gole e o colocar novamente sobre a mesa. Na gravação, seu jeito peculiar de falar, sem acentuação, sinal de interrogação ou pontuação, provocava uma impressão ainda mais incomum do que conversando pessoalmente. Parecia irreal. No entanto, diferentemente de quando conversava, na fita ela conseguia articular várias sentenças. Fiquei sabendo que não sabem onde estou. Creio que você esteja preocupado, mas saiba que estou bem e num local seguro. Queria te dizer isso. Na verdade, eu não podia fazer isso, mas achei melhor avisar. Dez segundos de silêncio. Eles disseram para não contar para ninguém. Dizer que estou aqui. O professor já comunicou à polícia sobre o meu desaparecimento e entrou com pedido de busca. Mas a polícia não está fazendo nada. Uma criança fugir de casa parece ser algo corriqueiro. Por isso, vou ficar aqui durante um tempo. Quinze segundos de silêncio.
Estou num local distante. Desde que eu não fique saindo lá fora, ninguém vai me encontrar. É muito longe. A Zami vai te entregar essa fita. Não é bom enviar pelo correio. É preciso tomar muito cuidado. Espera um pouco. Vou verificar se está gravando. Ouve-se um barulho seco. Segue-se um momento de silêncio. Novamente, ouve-se um barulho. Tudo bem. Está gravando. Ao fundo ouvem-se vozes distantes de criança gritando. Ouve-se também uma música em volume baixo. Possivelmente o som deve vir de alguma janela aberta. É provável que haja algum jardim de infância nas redondezas. Obrigada por ter me deixado dormir em sua casa naquele dia. Eu precisava fazer aquilo. Precisava te conhecer melhor. Obrigada por ler o livro. Fiquei encantada com os guiliaques. Por que será que, em vez de andar por uma estrada larga, eles acham mais fácil andar no lamaçal dentro da floresta? Tengo adicionou discretamente a interrogação no final da frase. Apesar de ser muito cômodo caminhar pela estrada, os guiliaques preferem andar no meio da floresta, distante da estrada. Andar na estrada significa ter de reelaborar a própria ação de caminhar. E isso implica reelaborar outras coisas. Eu não conseguiria viver como os guiliaques. Não quero viver sendo constantemente surrada pelos homens. Não quero morar num local imundo cheio de vermes. Mas também não gosto de andar por estradas amplas. Vou beber mais água. Fukaeri tomou mais um gole. Fez-se um breve silêncio, seguido do barulho seco do copo colocado de volta na mesa. Em seguida, um outro pequeno intervalo para ela limpar a boca com a ponta dos dedos. Será que a garota não sabe que existe no aparelho uma tecla de pausa para a gravação? Minha ausência pode acarretar alguns problemas. Mas eu não tenho nenhuma intenção de me tornar escritora e tampouco pretendo continuar a escrever. Pedi para a Azami pesquisar sobre os guiliaques. Ela foi pesquisar sobre eles na biblioteca. Os guiliaques vivem na ilha de Sakhalina e, assim como os Ainus e os índios americanos, não possuem a escrita. Não deixam registros. Eu também sou assim. Uma vez transformada em letra, a história deixa de me pertencer. Você soube transformar eximiamente essa história em letra, e creio que nenhuma outra pessoa seria capaz de fazê-lo de modo tão perfeito como você. Mas essa história já não é mais minha. Não se preocupe, a culpa não é sua. Apenas estou caminhando distante da ampla estrada. Neste ponto, Fukaeri fez novamente uma pausa. Tengo a imaginou caminhando sozinha, em silêncio, distante da ampla estrada. O professor tem muito poder e um profundo conhecimento, mas o povo pequenino também possui muito poder e um profundo conhecimento. Tome cuidado quando estiver andando pela floresta. Nela existem coisas muito importantes e é nela que vive o povo pequenino. Para que esse povo pequenino não te machuque, é preciso encontrar algo que eles não possuem. Se você encontrar esse algo, poderá sair da floresta com segurança. Fukaeri parou para respirar fundo, após dizer isso num só fôlego. Como estava em frente ao microfone, sem mover o rosto, essa gravação ficou gravada como o som de uma rajada de vento passando por edifícios. Um tempo depois, com a respiração mais tranquila, Tengo ouviu ao fundo uma buzina de caminhão ao longe. Era um som grave, típico de caminhões de grande porte, que lembrava uma sirene de nevoeiro. Soou brevemente 2 vezes. O local em que Fukaeri estava parecia não ser muito distante de uma rodovia. Estou ficando rouca. Obrigada por se preocupar comigo. Obrigada por ter gostado do formato de meus seios.
por deixar eu dormir no seu quarto, por deixar usar o seu pijama. Acho que não vamos nos ver tão cedo. O povo pequenino deve estar bravo por eu ter escrito a história deles. Mas não se preocupe, estou acostumada com a floresta. Adeus. Neste ponto, houve-se um clique típico de parada de gravação. Tengo parou a fita e a rebobinou. Enquanto escutava as gotas de chuva caindo no beiral, respirou fundo várias vezes, girando a caneta de plástico entre os dedos. Depois colocou a caneta sobre a mesa. Tengo não havia anotado nada. Ateve-se apenas a ouvir atentamente a fala singular de Fukaeri. Mesmo sem ter anotado, os pontos principais da mensagem de Fukaeri eram claros. Ela não fora raptada, apenas ficaria escondida em algum lugar durante um tempo. Não havia motivos para se preocupar. Ela não pretendia continuar a escrever livros. A história dela era voltada para a exposição oral e não para se tornar palavra impressa. O povo pequenino possuía muita força e inteligência, tanto quanto o professor Ebizuno. Era preciso tomar cuidado. Fukaeri queria transmitir esses 3 pontos. O restante era sobre a história dos Guiliaques, um povo que caminha longe das amplas estradas. Tengo foi à cozinha preparar um café. Enquanto bebia, examinou ao acaso a fita cassete. Depois, ouviu novamente a fita desde o começo. Desta vez, por precaução, pausava em determinados trechos para anotar os principais pontos. Feito isso, passou os olhos no que acabara de escrever e constatou que não havia nenhuma informação nova. Será que, antes de gravar, Fukaeri tinha preparado algum rascunho para servir de orientação? Tengo achou que não. Ela não tinha o perfil de quem faz esse tipo de coisa. O mais provável era que Fukaeri houvesse falado em tempo real o que lhe vinha à mente, sem apertar a tecla pause, tendo diante de si apenas o microfone. Onde ela estaria? O som ambiente gravado na fita não dava muitas pistas para que Tengo descobrisse onde estava. Uma porta batendo com força em algum lugar distante, vozes de crianças atravessando uma janela supostamente aberta, um jardim de infância, a buzina de um caminhão grande. Ao que parecia, Fukaeri não estava numa densa floresta, mas nos subúrbios de uma cidade grande. Ela fizera a gravação no período da manhã, bem cedo, ou no entardecer, e o barulho de uma porta batendo sugeria a possibilidade de que não estivesse sozinha. A única certeza era que fora a própria Fukaeri quem tomara a iniciativa de se esconder naquele lugar e que ninguém a havia forçado a gravar a fita. Bastava prestar atenção na voz e em seu jeito de falar. Se ignorarmos o fato de que estava tensa no início da gravação, na parte restante da fita, percebe-se que ela está diante do microfone falando o que vem à cabeça. Se ignorarmos o fato de que estava tensa no início da gravação, na parte restante da fita, percebe-se que ela está diante do microfone falando o que vem à cabeça. O professor tem muito poder e um profundo conhecimento, mas o povo pequenino também possui muito poder e um profundo conhecimento. Tome cuidado quando estiver andando pela floresta. Nela existem coisas muito importantes e é nela que vive o povo pequenino. Para que esse povo pequenino não te machuque, é preciso encontrar algo que eles não possuem. Se você encontrar esse algo, poderá sair da floresta com segurança. Tengo ouviu novamente esse trecho. Nele, Fukaeri falava de um modo bem mais rápido. O intervalo entre uma sentença e outra era menor. O povo pequenino poderia causar algum mal a Tengo e ao professor Ebizuno, mas, pelo tom da voz com que Fukaeri se referia ao povo pequenino, dava para entender que ela não os considerava necessariamente maus. Pelo tom de sua voz, tinha-se a impressão de que esse povo era imparcial e tanto podia pender para um lado quanto para o outro. Havia também outro trecho que chamara a atenção de Tengo. O povo pequenino deve estar bravo por eu ter escrito a história deles. Se o povo pequenino realmente estiver com raiva,
Tengo também seria um dos alvos dessa raiva. Ele era um dos autores que ajudaram a divulgar a existência deles por meio da escrita. Certamente eles não aceitariam a desculpa de que não houvera má intenção. Mas afinal, que tipo de maldade o povo pequenino poderia causar às pessoas? Tengo não tinha como saber. Ele voltou novamente à fita, colocou-a no envelope e a guardou na gaveta. Depois pôs a capa de chuva e o boné e saiu para fazer as compras em meio à forte chuva. Pouco depois das 9 da noite, Komatsu ligou. Tengo estava na cama lendo um livro e, como das outras vezes, sabia de antemão de quem era a ligação. Após o terceiro toque, ele se levantou calmamente e foi à cozinha atender. — E aí, Tengo? — disse Komatsu. — Está bebendo algo? — Não, estou sóbrio. — Depois dessa nossa conversa, acho que você vai querer beber — disse Komatsu. — Quer dizer que será uma conversa agradável? — Não sei, não. Acho que o assunto não é tão agradável assim, mas, paradoxalmente, tem certa dose de humor. — Como nos contos de Tchekov. — Isso, disse Komatsu, como nos contos de Tchekov. — Exatamente. Você realmente consegue se expressar de modo perfeito. Tengo se manteve quieto e Komatsu continuou. A situação está se tornando ainda mais complicada. A polícia iniciou oficialmente a busca de Fukaeri após receber o pedido formal do professor Ibizuno, mas acho difícil a polícia arregaçar as mangas e procurá-la de fato, ainda mais que não existe nenhum pedido de resgate. O que eles vão fazer é mostrar que estão trabalhando para não se complicarem caso realmente aconteça algo com ela. Mas os meios de comunicação não vão deixar o assunto de lado. Vários jornais já entraram em contato comigo. Eu sempre digo, não sei de nada. Afinal, no momento não tenho realmente nada a dizer. A essa altura, eles já devem saber da relação entre Fukaeri e o professor Ibizuno, e de quebra que seus pais foram revolucionários. Em pouco tempo, esses fatos serão divulgados publicamente. O problema são as revistas semanais. Esses redatores independentes e jornalistas são como um bando de tubarões a farejar sangue circulando ao redor da presa. São muito bons nisso e, uma vez que mordem a presa, não largam mais. Não é para menos. Esse é o ganha-pão deles. Não estão nem um pouco preocupados com questões de privacidade ou respeito às pessoas. Apesar de serem redatores, são totalmente diferentes de um pacífico jovem escritor literário como você. Você está querendo dizer que eu também devo tomar cuidado? Exatamente. É melhor se prevenir e nunca baixar a guarda. Nunca se sabe o que estão farejando. Tengo imaginou estar num pequeno bote cercado de tubarões. Parecia a situação de um mangá sem um bom desfecho. É preciso encontrar uma coisa que o povo pequenino não possui, havia dito Fukaeri. Mas o que seria? Komatsu, isso não é exatamente o que o professor Ibizuno planejou? Bem, pode ser, disse Komatsu. Acho que fomos habilmente manipulados, mas o fato é que desde o início sabíamos até certo ponto dessa intenção do professor. Ele nunca escondeu isso de nós. Nesse sentido, foi um acordo justo. Naquela época, eu podia ter dito, professor, é perigoso, prefiro não fazer parte disso. Um editor sério, certamente, agiria assim. Mas, como você já me conhece, não sou um editor normal. Quando o professor veio conversar comigo, as coisas já estavam se encaminhando e eu também nutria uma certa ambição. Acho que foi isso que me fez baixar a guarda. Houve um silêncio do outro lado da linha, um silêncio que, apesar de breve, era pesado. Foi Tengo quem o quebrou.
Quer dizer que o professor Ebizuno se apropriou do seu plano? Acho que dá para dizer isso. Digamos que as intenções do professor passaram a prevalecer. Tengo comentou: Você acha que o professor vai conseguir aterrissar bem, apesar da turbulência? Ele certamente acredita que sim. É um homem de visão, muito seguro de si. Nesse sentido, acho que as coisas podem dar certo. Mas se a turbulência ultrapassar o previsto, as coisas podem sair do controle. A capacidade de uma pessoa é limitada, mesmo que ela seja excepcional. Por isso, o melhor a fazer é apertar bem o cinto de segurança. Se estivermos num avião que vai cair, não adianta nada, mas vai servir de consolo. Sem querer, Tengo sorriu, mas não passava de um sorriso sem vigor. Esse é o ponto central da nossa conversa? Aquela que, segundo você, não seria exatamente agradável, mas paradoxalmente tinha certa dose de humor? Sinto muito envolvê-lo nisso. É sério, disse Komatsu sem nenhuma entonação. Não se preocupe. Particularmente, não tenho nada a perder, não tenho família, posição social, nem um futuro promissor. Quem realmente me preocupa é Fukaeri. Ela é só uma menina de 17 anos. É claro que eu também me preocupo com ela. Impossível não se preocupar. Mas agora não adianta ficarmos discutindo o que fazer, pois será em vão. Em vez disso, vamos tratar de nos amarrar em algum lugar seguro para não sermos levados pela ventania. Acho melhor ler diariamente os jornais com muita atenção. Ultimamente sempre tenho lido os jornais. Ótimo, exclamou Komatsu. Por falar nisso, você não tem ideia de onde Fukaeri pode estar? Qualquer tipo de pista serve. Não tenho, respondeu Tengo. Mentir não era o seu forte. Mas, apesar de Komatsu ser uma pessoa extremamente intuitiva, parecia não ter percebido o leve tremor na voz de Tengo. Komatsu possivelmente estava com a cabeça ocupada com outros problemas. Te ligo assim que souber de alguma coisa, disse ele antes de desligar. Após colocar o fone no gancho, a primeira coisa que Tengo fez foi pegar um copo e despejar nele 2 centímetros de bourbon. Como Komatsu havia previsto, após a conversa, Tengo realmente sentiu que precisava tomar algo. Após colocar o fone no gancho, a primeira coisa que Tengo fez foi pegar um copo e despejar nele 2 centímetros de bourbon. Como Komatsu havia previsto, após a conversa, Tengo realmente sentiu que precisava tomar algo. Na sexta-feira, sua namorada veio lhe fazer a costumeira visita. A chuva dera uma trégua, mas o céu continuava cinzento, totalmente encoberto. Os dois fizeram uma refeição leve e foram para a cama. Enquanto faziam sexo, vez por outra, Tengo se via pensando em várias coisas. Mas isso não estragou a satisfação física que a relação sexual lhe proporcionava. Ela não só conseguiu extravasar todo o desejo de Tengo acumulado durante a semana, como também aproveitou satisfatoriamente o momento como um hábil consultor fiscal que sente prazer em fazer cálculos complicados. Mesmo assim, ela percebeu que algo o preocupava. De uns tempos para cá, o nível de uísque na garrafa está cada vez menor, disse ela com a mão sobre o peito robusto de Tengo, desfrutando a satisfação proporcionada pelo sexo. No dedo anular usava um anel de casamento com um diamante pequeno, porém muito brilhante. Seu comentário era sobre uma garrafa de Wild Turkey que estava havia muito tempo sobre a estante. E como é comum nos relacionamentos entre uma mulher madura e um homem mais jovem,
ela notava pequenas mudanças no ambiente. Ultimamente, tem sido frequente eu acordar durante a noite, disse Tengo. Você não está apaixonado, está? Tengo balançou a cabeça em negativa. Não, não estou. Está com dificuldades para escrever o romance? Não, por enquanto, tudo bem. Acho que ele progride de maneira satisfatória. Pelo menos caminha para algum lugar. Mesmo assim, parece que alguma coisa está te preocupando. Será? A única coisa que sei é que não consigo dormir direito. É muito raro isso acontecer. Sou do tipo que normalmente dorme como uma pedra. Coitadinho do Tembo, disse ela, massageando carinhosamente com a mão sem aliança seus testículos. Você costuma ter pesadelos? Não costumo sonhar, disse ele. Era verdade. Eu sonho e muito. E os sonhos se repetem várias e várias vezes. Você acredita que, às vezes, no meio do sonho, eu percebo que já o sonhei antes? Não é estranho? Que tipo de sonho? Por exemplo, às vezes sonho com uma cabana no meio da floresta. Uma cabana no meio da floresta? Repetiu Tengo, pensando nas pessoas que vivem no meio da floresta. Os guiliaques, o povo pequenino e Fucaeri. E essa cabana? Como ela é? Você quer realmente saber? Não é chato ouvir o sonho dos outros? De jeito nenhum. Eu gostaria de ouvir, disse Tengo, com uma expressão sincera. Estou sozinha andando pela floresta, mas não é uma floresta densa e sinistra como aquela em que João e Maria se perdem. Ela não é muito fechada, tem bastante claridade. É de tarde, está quente e caminho tranquilamente pela floresta sentindo-me segura. Um pouco depois, encontro uma pequena cabana com chaminé, uma pequena varanda e cortinas listradas de algodão na janela, um lugar bem acolhedor. Aproximo-me da casa, bato na porta e digo, boa tarde, mas ninguém responde. Bato novamente, dessa vez um pouco mais forte, e com a pressão da batida a porta se abre. Acho que esqueceram de trancá-la. Entro na casa e digo, boa tarde, tem alguém em casa? Estou entrando. Ela acaricia os testículos de Tengo enquanto observa seu rosto. Até aqui, você consegue imaginar o clima? Consigo. A cabana tem apenas um cômodo. É uma construção bem simples. Tem uma cozinha, uma cama e uma área de refeições. No centro há um fogão a lenha e uma mesa com louças dispostas para 4 pessoas. Um vapor branco sai dos pratos de comida, mas não há ninguém em casa. A impressão é que a refeição estava pronta e, quando iam se servir, algo os surpreendeu. Como se, de repente, aparecesse um monstro e todos saíssem correndo. Mas as cadeiras continuam no lugar. O estranho é que tudo está tranquilo, como num dia qualquer. O único, porém, é que não há ninguém na cabana. Que tipo de comida havia sobre a mesa? Ela inclinou a cabeça. Não consigo me lembrar. Essa é uma boa pergunta. Que tipo de comida será que tinha? O problema não é a comida em si. O problema é que ela acabou de ser preparada
e está quentinha. De qualquer modo, sento numa das cadeiras e resolvo aguardar a família voltar. Nesse momento, sinto uma necessidade premente de esperar. Não sei por quê. Como é um sonho, nem todas as coisas são devidamente explicadas. Talvez eu os aguardasse para perguntar o caminho de volta ou conseguir alguma outra coisa. Por isso, fico quietinha aguardando o retorno deles. Mas, por mais que eu espere, ninguém aparece. A comida sobre a mesa continua a soltar o vapor de quentura. Vendo a comida, começo a ficar com muita fome. Mas por mais que eu esteja com fome, não posso me servir sem que alguém de casa esteja presente, não é? Acho que não, disse Tengo. Mas, como é um sonho, não dá para afirmar categoricamente. Enquanto eu aguardo, começa a anoitecer. Dentro da cabana, também começa a ficar escuro. A floresta também fica cada vez mais negra. Penso em acender a luz da cabana, mas não sei como fazê-lo. Começo a me sentir insegura, então percebo algo estranho. A comida continua a soltar o vapor de quentura. Ele nunca diminui. Já se passaram várias horas e a comida continua quentinha. Começo então a achar tudo muito estranho. Algo está errado. E aí acaba o sonho. Você não sabe o que acontece depois? Acho que depois vai acontecer algo, disse ela. Anoitece e fico sozinha nessa cabana sem saber o caminho de volta. Sinto que algo está para acontecer. A impressão que tenho é que esse algo não é uma coisa boa, mas o sonho sempre acaba nesse ponto. O sonho se repete várias e várias vezes. Mas o sonho sempre acaba nesse ponto. O sonho se repete várias e várias vezes. Ela parou de acariciar os testículos de Tengo e apoiou o rosto no peito dele. Esse sonho está tentando me dizer algo, ela disse. O quê? Em vez de responder, ela indagou. Tengo, você quer saber qual a parte do sonho me deixa com mais medo? Quero. Ela suspirou profundamente e Tengo sentiu um sopro no mamilo, como se uma lufada de ar quente acabasse de atravessar um estreito canal. Acho que eu sou um monstro. Uma vez pensei seriamente nessa possibilidade. Acho que, quando as pessoas da cabana me veem chegar, tratam de largar a comida e saem correndo. Enquanto eu estiver lá, eles não podem voltar. Mesmo assim, permaneço quietinha, aguardando o retorno deles. Ao pensar assim, sinto muito medo. Parece não haver nenhuma esperança. Ou, disse Tengo, essa é a sua casa e você está aguardando você mesma que fugiu. Após dizer isso, Tengo se deu conta de que devia ter ficado calado. Mas as palavras proferidas não podem ser retiradas. Ela ficou um bom tempo em silêncio. De repente, segurou firmemente os testículos de Tengo a ponto de ele sentir dificuldades de respirar. Como você tem coragem de dizer uma coisa tão horrível? Não foi por mal. Apenas disse o que me veio à mente. Falou Tengo com a voz sôfrega, difícil. Ela suspirou e afrouxou a pressão sobre os testículos. Pouco depois, disse: Agora me conte o seu sonho.
Após normalizar a respiração, Tengo respondeu: Como eu já disse, é raro eu sonhar, ainda mais nestes últimos tempos. Algum sonho você deve ter. Não existe ninguém no mundo que não sonhe. Olha que o Dr. Freud vai ficar aborrecido, hein? Pode até ser que eu sonhe, mas ao acordar não consigo me lembrar. Tenho a impressão de que sonhei, mas não sei exatamente o que. Ela colocou o pênis amolecido de Tengo sobre a palma da mão e sentiu seu peso. Era como se a atitude revelasse algum fato importante. Já que é assim, vamos esquecer essa história de sonho. Diga-me então algo sobre a história que você está escrevendo. Prefiro não falar disso. Não estou pedindo para você me contar toda a história do começo ao fim. Eu jamais faria isso. Eu te conheço e sei o quanto você é um rapaz sensível, apesar desse seu corpo forte e robusto. O que estou te pedindo é que me conte um dos episódios ou um trecho secundário. Quero que você conte para mim algo que ninguém no mundo ainda sabe. Como você foi muito malvado em seu comentário, quero ser recompensada. Você está me entendendo? Acho que sim, disse Tengo, hesitante. Então me conte. Tengo respondeu com o pênis ainda na palma da mão dela. A história é sobre mim. Ou alguém muito parecido comigo. Achei que fosse algo assim, disse a namorada. Eu, por acaso, faço parte dessa história? Não, porque estou num outro mundo. Eu não estou nesse outro mundo? Não é só você. As pessoas deste mundo não estão no outro. Qual é a diferença entre esse outro mundo e o nosso? Dá para perceber em que mundo a pessoa se encontra? Dá, sim. Afinal, eu é que estou escrevendo a história. O que eu estou te perguntando é se alguém que não seja você consegue fazer a distinção. Vamos imaginar que, sem querer, eu entre nesse outro mundo. Acho que dá para saber, disse Tengo. Nesse outro mundo existem 2 luas. Por isso, é possível diferenciá-lo. A criação de um mundo com 2 luas no céu havia sido inspirada na crisálida de ar. Tengo estava tentando escrever uma história sobre esse outro mundo. Desta vez, sua própria história, mais longa e complexa. O fato de sua história também ter 2 luas poderia gerar problemas no futuro. Porém, naquele momento, Tengo queria muito escrever sobre esse mundo de 2 luas. Quanto aos problemas, ele pensaria depois neles. Você quer dizer que, ao olhar para o céu e ver 2 luas, a pessoa logo percebe: ah, esse é o mundo que não existe aqui. É isso? Ela indagou. É o que elas simbolizam. E essas 2 luas nunca se sobrepõem uma à outra? Perguntou ela. Tengo negou com a cabeça. Não se sabe por quê, mas a distância entre elas é sempre a mesma. A namorada de Tengo permaneceu durante um tempo imaginando esse mundo. Com o dedo, começou a desenhar figuras no peito nu de Tengo. Você sabe qual é a diferença entre as palavras inglesas lunatic e insane? Ela perguntou. Só que
ambos são adjetivos que se referem à anomalia psicológica. Não sei dos detalhes que os diferenciam. Insane é quando a pessoa nasce com problemas na cabeça e o tratamento recomendado é a utilização de medicamentos específicos. Em contrapartida, lunatic vem do latim luna, que significa lua. É quando a pessoa, sujeita à influência da luna, perde temporariamente o juízo. Na Inglaterra do século XIX, se uma pessoa cometia um crime, mas era considerada lunática, sua pena era reduzida em 1 grau. Naquela época, alegavam que um lunático não podia ser responsabilizado pelo crime que cometera, pois era a luminosidade da lua que causava o estado de confusão mental e o induzia a cometer aquele ato. Pode até parecer mentira, mas essa lei de fato existiu. Ou seja, admitia-se legalmente que a lua era capaz de enlouquecer as pessoas. Como é que você sabe essas coisas? Tengo indagou, admirado. Não sei por que você se admira tanto. Esqueceu que eu vivi 10 anos mais que você? É normal que eu saiba mais coisas, não é? Tengo admitiu que ela tinha razão. Na verdade, aprendi isso numa conferência sobre literatura inglesa na Universidade Feminina do Japão. A palestra era sobre Dickens. Era um professor diferente, que entrava em divagações que não tinha nada a ver com o tema. Mas o que estou querendo dizer é que, se uma única lua já é suficiente para nos enlouquecer, imagino que com 2 as pessoas ficariam ainda mais ensandecidas. O fluxo da maré se alteraria e cresceriam os casos de ciclo menstrual irregular entre as mulheres. Acho que muitas outras coisas anormais começariam a surgir, uma após a outra. Tengo parou para pensar. Você tem razão. Nesse outro mundo, as pessoas enlouquecem com frequência? Não. Elas não se tornam necessariamente loucas. Digamos que fazem quase as mesmas coisas que fazemos neste mundo. Ela segurou com delicadeza o pênis de Tengo. Se, nesse mundo que não é o nosso, as pessoas fazem praticamente as mesmas coisas que aqui, qual é o sentido de ele existir? O sentido de sua existência é que nele o nosso passado pode ser reescrito. Respondeu Tengo. Quer dizer que é possível reescrever o passado a seu bel prazer, do jeito que lhe convier? Exatamente. Você quer reescrever o passado? Você não quer reescrever o seu? Ela balançou a cabeça, discordando. Não quero reescrever meu passado nem a história. O que eu realmente gostaria de reescrever é o presente, a realidade do aqui e agora. Mas, quando você reescreve o passado, naturalmente altera o presente. O presente nada mais é que o acúmulo de acontecimentos do passado. Ela suspirou novamente, como se testasse um mecanismo de um elevador, movimentou para cima e para baixo o pênis de Tengo, que segurava firmemente nas mãos. A única coisa que se pode afirmar é que você foi um menino prodígio de matemática, exímio lutador de judô
e está escrevendo um longo romance. Mas fora isso, você não entende nada do que se passa neste mundo. Absolutamente nada. Tengo não ficou surpreso de ser criticado de modo tão categórico. Ultimamente, não entender nada havia se tornado uma rotina para ele. Não era nenhuma novidade. Mas tudo bem você não entender nada, disse a namorada mais velha, mudando a posição do corpo para encostar os seios no corpo de Tengo. Você é um professor dos sonhos que leciona matemática em uma escola preparatória e todo dia escreve um pouco do longo romance. Quero que você continue assim. Eu adoro seu pênis. Gosto do formato e do tamanho dele. Adoro segurá-lo tanto duro quanto mole, doente ou saudável. Pelo menos, por enquanto, ele é só meu, não é? É isso mesmo, confirmou Tengo. Eu já disse que sou uma pessoa extremamente ciumenta, não disse? Disse. Um ciúme que ultrapassa os limites da razão. Extrapola todos os limites da razão. Há tempos que sou assim, disse ela, percorrendo sem pressa, mas com firmeza seus dedos ao longo do membro. Logo, vou deixar ele novamente duro. Você tem alguma objeção? Tengo respondeu que não tinha nenhuma objeção. O que você está pensando? Estou imaginando você como uma estudante, assistindo à palestra de literatura inglesa na Universidade Feminina do Japão. O texto era Martin Chuzzlewit. Eu tinha 18 anos e estava com um vestido bonito, cheio de babados e o cabelo preso em rabo de cavalo. Era uma estudante séria e ainda virgem. Parece que estou falando de uma outra vida, mas de qualquer modo, a primeira coisa que aprendi foi a diferença entre lunatic e insane. Que tal? Você fica excitado só de me imaginar assim? Fico, disse Tengo, fechando os olhos e imaginando-a de vestido com babados e rabo de cavalo. Uma estudante muito séria e virgem, que possui um ciúme que extrapola a razão. A lua iluminando a Londres de Dickens e pessoas insanas e lunáticas vagando por suas ruas. Elas usam chapéus parecidos e as sombras projetadas também parecem as mesmas. Como se pode diferenciar uma da outra? Ao fechar os olhos, Tengo não tinha mais certeza em qual dos mundos ele se encontrava naquele momento.